silêncio aqui não é paz, é aviso. Antes que o primeiro raio de sol toque as muralhas de gelo, o vento já corta a rocha como uma lâmina antiga. Acima das nuvens, onde o ar parece rarefeito demais para sustentar a vida, uma águia real abre as asas e observa o mundo com olhos de império. Abaixo dela, pendurado em um penhasco quase vertical, um íbex alpino pisa onde nenhum erro é permitido. Um casco mal colocado, um segundo de hesitação e a montanha cobra o preço. Nos vales a neve engole rastros, nas cristas o frio endurece a pele, e por trás dessa beleza perfeita existe uma guerra silenciosa, travada há milhões de anos entre gelo, rocha, fome e resistência. Imagine um lugar onde a primavera é uma promessa breve, o verão é uma corrida contra o tempo, o outono é um aviso e o inverno uma sentença. Sejam bem-vindos aos Alpes Suíços. O que poucos sabem é que os Alpes não são apenas montanhas. São uma memória erguida em pedra. Há 65 milhões de anos, a colisão entre as placas tectônicas europeia e africana empurrou para cima os sedimentos de um oceano extinto. O que emergiu domina o horizonte até hoje, 82 picos acima dos 4.000 metros, geleiras que funcionam como reservatórios suspensos e rios que correm pela metade da Europa como veias abertas no corpo do continente. O Matterhorn se ergue como uma pirâmide sombria quase real, um trono de pedra cercado por gelo. A Punta do For, com 4.600 metros, parece tocar uma região onde o céu já não pertence aos homens. E entre essas fortalezas, a geleira Morteratsch avança com seus 23 quilômetros como uma criatura adormecida que respira em séculos. Ela não corre, não grita, não ataca, mas esculpe tudo, rasga vales, alimenta rios, abre passagens e apaga marcas. Nos Alpes o tempo não passa, ele pressiona. O território se divide em 3 mundos empilhados. Abaixo dos 2.000 metros, a zona subalpina, florestas de pinheiros e abetos, prados protegidos, riachos com calor suficiente para sustentar vida aquática. Entre 2 e 3.000 metros, a zona alpina, campos expostos, ventos constantes, solo que congela por meses e que, quando descongela, explode em flores com uma urgência que não admite demora. E acima, a zona glacial, o mundo de gelo, onde a temperatura pode cair a 30 graus negativos e onde cada centímetro de vida é uma anomalia que a física parece não ter previsto. A cada 100 metros de altitude ganha, a temperatura cai mais meio grau. Uma aritmética fria que decide com precisão absoluta quem vive onde, quem come o quê e quem precisa descer quando o inverno fecha o punho. Quando o verão chega, ele não entra devagar, ele invade. A neve começa a se desfazer nos picos e desce em fios brilhantes pelas encostas. Em Lauterbrunnen, a água despenca de paredões verticais como se a própria montanha estivesse chorando o fim do inverno. Os prados se cobrem de flores, o verde surge com urgência, nada aqui floresce por luxo.
tudo floresce porque há pouco tempo. É nesse breve reinado do calor que o íbex alpino revela sua majestade. Seus chifres curvos, pesados e marcados pelo tempo parecem carregar a história da montanha. Ele sobe encostas impossíveis em busca de grama fresca, ervas e arbustos. Para qualquer outro animal, aquela parede de pedra seria uma fronteira. Para o íbex, é refúgio. A borda externa dos seus cascos é rígida, perfeita para se fixar em saliências de centímetros. O centro é macio, funcionando como ventosa natural. O resultado é um animal que escala superfícies onde outros animais simplesmente não existem. E nessas superfícies crescem ervas aromáticas que nenhum competidor alcança. O íbex não divide comida porque ninguém mais pode chegar onde ele come. É um monopólio construído milímetro a milímetro ao longo de milhões de anos. Mas nem mesmo o rei dos penhascos está livre do perigo. No céu, a águia real patrulha como uma sombra imperial. Ela não desperdiça movimento. Com envergadura de 2,5 metros, gira nas correntes de ar térmico, mede distâncias, escolhe fraquezas. Seus olhos detectam movimento a mais de 3 quilômetros com uma acuidade que nenhum equipamento óptico humano replica com fidelidade. Então, o silêncio se parte. A águia mergulha a 190 km por hora e por um instante o céu se transforma em arma. A beleza aqui sempre carrega um perigo escondido. Nas mesmas encostas, a camurça se move com uma agilidade que parece desafiar a lógica. Um estudo da Universidade de Zurique registrou camurças atingindo 50 km por hora em terreno irregular de pedra e neve. Ela não possui a imponência do íbex, mas tem velocidade, nervo e precisão. Em grupo, vigia. Sozinha, calcula. A camurça sabe que sobreviver nos Alpes não significa vencer pela força, mas reconhecer o perigo antes que ele tenha forma. No fim do verão, os machos de íbex se aproximam, pesados, tensos, carregando nos chifres o anúncio de uma batalha. Chifres que em adultos podem medir 1 metro e pesar 14 quilos. Eles se encaram sob o céu aberto, depois erguem o corpo e colidem. Não é fúria gratuita, é seleção. É a montanha escolhendo quem terá o direito de deixar descendentes. Cada impacto é uma pergunta brutal. Quem suporta mais? Mais abaixo, nos prados subalpinos, o veado vermelho, que pode chegar a 270 quilos, consome entre 7 e 14 quilos de vegetação por dia para preparar o corpo para a temporada de disputas. O corso, menor e mais discreto, esfrega os chifres nas árvores, marca território com cheiros, desaparece ao menor ruído. E à noite, o texugo europeu assume seu turno. Baixo, forte, com garras preparadas para abrir o solo, ele fareja minhocas, raízes, insetos, pode consumir quase 1 quilo de minhocas em uma única noite. Nos Alpes, nem todo sobrevivente precisa escalar. Alguns vencem cavando. Então o outono chega e a montanha muda de voz. O verde perde força, o vermelho, o dourado e o marrom tomam as encostas. A luz se torna oblíqua, mais fria, mais baixa. A paisagem parece calma, mas é uma calma carregada de urgência. Todo animal entende o recado. O tempo está acabando. As marmotas se alimentam com uma pressa quase desesperada. Tudo vira gordura, tudo vira reserva. Elas reforçam tocas com quase 7 metros de profundidade, forram câmaras subterrâneas com grama seca, organizam o silêncio que virá. Em breve, seus corpos reduzirão o ritmo.
A temperatura cairá de 38 graus para cerca de 5, o coração de 100 batimentos por minuto para menos de 10. Hibernar não é dormir, é desaparecer temporariamente da guerra. O esquilo vermelho também corre contra o relógio. Recolhe pinhas, nozes e sementes, mais de 6.000 unidades escondidas sob a terra e em ocos de árvores. Sua memória espacial é extraordinária, mas imperfeita. 30% das reservas nunca serão encontradas, germinarão mais tarde. Esse é um dos segredos dos Alpes. Até o esquecimento pode semear vida. Nas alturas, o lagópode alpino começa sua transformação. Sua plumagem troca os tons de verão pelo branco do inverno. Uma armadura de camuflagem que só funciona se a neve chegar no tempo certo. Se o gelo atrasa, a ave branca se torna uma mancha viva sobre a rocha escura. O que antes era uma proteção, vira condenação. A montanha não perdoa descompassos. E na penumbra do outono, o lince euroasiático se move como um fantasma. Atualmente ele é o maior felino selvagem da Europa, não precisa rugir para impor respeito. Sua força está no silêncio, patas largas que distribuem o peso sobre a neve sem afundar. Olhos que funcionam em condições de luz que para outros predadores seria escuridão total. Ele atravessa florestas ao amanhecer e ao anoitecer, quando as presas relaxam a vigilância. Por trás dessa aparência serena, uma história que quase não foi contada. No século XIX, o lince foi caçado até a extinção nos Alpes suíços. Décadas de silêncio nas florestas onde ele deveria existir. Em 1971, um programa de reintrodução trouxe os primeiros indivíduos de volta. Hoje, eles vivem novamente. Sua presença reorganizou comportamentos em todo o ecossistema. Está curtindo a expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz toda a diferença para nós. Quando novembro se aproxima, os Alpes fecham suas portas. A neve desce sobre os vales, cobre trilhas, apaga cheiros, enterra alimento. As cascatas congelam nas paredes em estruturas que parecem esculpidas à mão. Os rios lutam sob camadas de gelo. As árvores reduzem o crescimento como se prendessem a respiração. E lá fora, avalanches descem como monstros brancos. Um estalo, um deslocamento e toneladas de neve despencam pelas encostas, arrastando pedras, árvores e silêncio. Para quem vive aqui, a avalanche é a certeza de que o terreno está vivo. A camurça desce para áreas menos cobertas, onde o vento remove a neve e revela musgos e gramíneas secas. Ela se move menos, come quando pode, descansa quando deve. No inverno alpino, economia é estratégia. O corpo que desperdiça energia desaparece. A lebre da montanha, agora branca, cruza um mundo congelado quase invisível. Sua pelagem de inverno é 2 vezes mais espessa que a de verão, isolamento e camuflagem ao mesmo tempo. Mas a águia continua acima, o lince continua nas sombras e agora há outro predador que voltou a escrever sua história nas montanhas. Por muito tempo, o lobo cinzento foi perseguido e transformado em lembrança. Mas a natureza tem retornos que parecem vingança e cura ao mesmo tempo. Nos Alpes, pequenas alcateias de 4 a 6 indivíduos voltaram a patrulhar territórios gelados. O lobo não vence sempre pela força do ataque, mas pela persistência. Ele persegue, desgasta, separa a presa mais fraca do grupo. A montanha e o lobo compartilham a mesma filosofia. Ambos vencem esperando. Dados de 2024 registram que o retorno do lobo já contribuiu para regular populações de herbívoros e favorecer a regeneração da vegetação que havia sido sobrepasta por décadas. O lobo reorganiza o medo, e o medo nos lugares certos protege florestas, muda rotas de pastagem, dá tempo para plantas crescerem.
Nos Alpes, até o predador carrega uma função invisível. No céu, a águia real continua soberana. No inverno, com as marmotas hibernando e as presas pequenas escondidas, ela muda de escala. Reduz em 30% sua frequência de caça, conservando energia para os dias em que o frio consome calorias apenas para manter a temperatura corporal. Cada investida é calculada. Nas bordas dos lagos que congelam parcialmente, o cisne branco encontra seu refúgio. Um mecanismo vascular nas patas troca calor entre artérias e veias, permitindo que ele caminhe sobre o gelo sem perder temperatura central. Sua plumagem impermeável e a camada de gordura subcutânea fazem o resto. O cisne não combate o frio, ele o isola. E quando a primavera finalmente retorna, ela não apaga o inverno, mas sim o transforma. O degelo começa nos picos, escorre pelas rochas, desperta riachos, reabre lagos, devolve som ao mundo. Os prados se tingem de verde, as primeiras flores surgem como pequenos atos de rebeldia contra o frio. Nos lagos, o mergulhão de crista dança sobre a água em rituais de cortejo. Os dois parceiros esticam o pescoço, movem-se em sincronia perfeita, como se o amor também precisasse de coreografia. O pato real guia filhotes por águas rasas. O cisne ocupa as margens. A primavera é delicada, mas não frágil. É uma ofensiva silenciosa da vida. Nas florestas, a raposa dá à luz em tocas protegidas. Os filhotes chegam cegos e pequenos, mas ao redor deles existe uma engenharia de cuidado. A mãe aquece e ensina, o macho traz alimento. Com os dias, os filhotes saem, farejar, descobrir que o mundo é imenso, belo e perigoso. Nas alturas, filhotes de íbex nascem em um mundo sem margem para a inocência. Poucas horas depois já precisam acompanhar as mães sobre rochas inclinadas. Pequenas pernas tremem à beira do vazio. O primeiro passo é uma prova, o segundo uma promessa. Eles não aprendem a montanha em segurança, aprendem sentindo a queda ao lado. Mas por trás dessa aparência eterna, os Alpes estão mudando. As geleiras, que pareciam invencíveis, recuam. Em 2023, elas perderam 6% do volume total em um único ano, o dobro do ritmo registrado anteriormente. O Lagópode, que depende da neve para camuflagem, encontra um chão que deveria estar coberto e não está. Sua população diminuiu 10% em 5 anos. O íbex é forçado a subir para altitudes ainda maiores em busca de temperaturas que já não encontra. A montanha tem um limite. Depois do topo, não há para onde fugir. Ainda assim, nem toda a história humana aqui é destruição. O retorno do lince mostra que a reparação é possível. O lobo também retornou. Programas de reflorestamento comprometidos com 10 mil hectares de florestas nativas já registraram um crescimento de 15% na população de esquilos vermelhos na zona subalpina. A marmota alpina registrou aumento de 5% com a expansão do ecoturismo consciente. Coberturas sobre geleiras reduziram em 50% o volume de gelo derretido nas áreas protegidas. A reparação é lenta, exige esforço e não é garantida, mas é possível. Talvez seja por isso que essas montanhas nos fascinam tanto.
porque nelas enxergamos uma versão ampliada da vida. Há alturas que parecem impossíveis, invernos que parecem intermináveis, quedas que não permitem retorno. Mas também há degelo, há flores rompendo a neve, há filhotes aprendendo a pisar no abismo, há predadores voltando ao seu lugar, há rios nascendo do gelo antigo e seguindo em frente mesmo quando a rocha tenta detê-los. Porque no fim, parece que os picos permanecem. Enquanto nossas pegadas somem na neve, o vento continua escrevendo sua própria história nas cristas. E quando o último som do dia desaparece nos vales, os Alpes seguem ali, antigos, severos e magníficos. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!